Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Gazola. Eu sou professor de Photoshop e professor de CorelDRAW. Eu já trabalho com Photoshop há mais de 12 anos, assim como trabalho com outros programas gráficos há vários anos. Eu venho aqui através desse canal do YouTube fornecer um curso grátis de Photoshop, mas um curso bem feito. Este curso poderia ser vendido facilmente em qualquer escola do Brasil por várias centenas de reais. Mas o curso básico eu resolvi dar de graça para todo mundo que interessar em aprender um pouco mais sobre o Photoshop. Nessa aula de hoje, eu vou ensinar para você a diferença entre o Photoshop, o Lightroom, o InDesign, o Illustrator e o CorelDRAW. Rapidamente, eu vou te mostrar a diferença entre eles, a vantagem de cada um, quando se deve usar cada uma dessas ferramentas e por que você deve usar. Só adiantando que nesse canal você vai ter dicas, macetes e aulas do Photoshop. Então se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas que estão por vir. Então, para que eu possa explicar para você sobre esses programas, eu abri aqui o CorelDRAW. Eu tenho um curso de Photoshop e um curso de CorelDRAW. Não vou falar sobre os cursos aqui nesse vídeo. Se você quiser conhecer o meu curso, no final da aula você vai até a descrição do vídeo e aí lá tem os links dos meus dois cursos. Basicamente, nós temos aqui o CorelDRAW e Illustrator, que trabalham com vetores e ilustrações, diagramações e artes gráficas. Essas áreas são as áreas predominantes desses dois programas. O Photoshop trabalha com foto e composição, o Lightroom com foto e o InDesign e CorelDRAW com diagramação. Então eu vou dar um exemplo. Eu abri aqui no Google vários modelos de artes para te mostrar o que cada programa faz na arte em si. Se você estiver trabalhando com diagramação, por exemplo, de cartões de visita, em que se tem trabalho de cores chapada, de layouts, diagramação da arte, finalização da arte, com trabalhos de panfleto, igual esse aqui, ou até desenhos. Eu peguei aqui mascote, criação de mascotes em vetores, que é diferente do bitmap, que utiliza mais, que é trabalhado em foto. Esse tipo de trabalho, você vai usar o Corel e Illustrator para fazer. Você pode fazer, a maioria dos trabalhos que você faz em um, você vai conseguir fazer nos outros também. Com exceção do Lightroom, por exemplo, que é bem focado em foto. Só que o trabalho que você vai ter para fazer uma diagramação no Photoshop é muito maior do que se você fizer no CorelDRAW ou Illustrator. Assim como o trabalho de retoque de foto feito no CorelDRAW é muito maior do que se você fizer no Photoshop e não chega nem perto do resultado. Então, cada programa tem a sua vantagem. Então, quando você for trabalhar com vetores, ilustrações como essas aqui, com cores chapada, que exige uma qualidade final na impressão e tamanho grande, maior, você vai trabalhar a diagramação de cartão, flyer, com Corel e Illustrator. Um ou o outro. Se você for trabalhar com diagramação de fotos para álbum de casamento, para álbum igual essas aqui, elas estão sendo diagramadas, essas fotos aqui, diagramação de revistas, com maior quantidade, livros, e entre outros tipos de materiais que exigem diagramação, aí você já vai utilizar o InDesign ou o Corel, que trabalham com paginação mais profissionalmente do que os outros, do que o Photoshop, do que o Illustrator. Então eles são mais completos. Se você for trabalhar, por exemplo, com o tratamento dessa foto aqui, dessas fotos, o acabamento, o retoque da iluminação, das cores, o destaque de algum dos elementos das fotos, a mudança de cor, correção de cor, aí você vai trabalhar com o Photoshop ou com o Lightroom, porque eles são próprios para trabalhar com fotos, com a diferença que o Lightroom ele trabalha basicamente o trabalho inicial da foto. Você no Lightroom, você consegue fazer um tratamento profissional na foto. Só que
ele não tem a capacidade de manipulação da foto, de detalhes em alguns acabamentos que o Photoshop tem. Ele tem uma vantagem em relação ao Photoshop, que são os arquivos originais das câmeras, que quando você pega o arquivo direto da câmera fotográfica e leva para o computador, ele vai numa extensão chamada RAW. Esta extensão tem uma quantidade de informações da foto muito maior do que o arquivo salvo já no computador. Quando você leva da máquina para o computador, nessa extensão RAW, o Lightroom ele recupera os detalhes muito mais profissionalmente do que qualquer outro programa. Essa é uma vantagem de ele ser direcionado para a foto. Se você tiver uma área da foto estourada, toda branca, em que você não veja nada, no Lightroom você consegue recuperar essa área totalmente estourada e ver os detalhes da área. Isso num arquivo RAW. Enquanto que no Photoshop, se você tiver um arquivo JPEG, dependendo do arquivo, você não consegue. Mas tem alguns casos que você consegue, tem um trabalho maior, porque aqui é só apertar um botão. Você tem no Photoshop consegue também, se a foto tiver boa ou mediana, mas dependendo da foto você não consegue. Então o Lightroom ele é mais próprio, principalmente para você na hora da revelação da foto, para você começar a trabalhar com a foto original. E depois você finaliza sempre no Photoshop, que é o mais profissional. Tudo que você faz no Lightroom, na verdade, você consegue fazer no Photoshop. Tem o Camera Raw, que você faz esse trabalho de revelação também. Então, essa é a diferença entre esses dois. E o trabalho de retoques de foto, você faz ou no Photoshop ou no Lightroom, que são os dois programas melhores para esse tipo de trabalho. Enquanto que se você for fazer diagramação de fotos, por exemplo, no Photoshop, que também dá para fazer, que não é tão difícil quanto fazer ilustração, artes gráficas no Photoshop, você faz também. Só que é mais cômodo fazer no Corel ou no InDesign, que são programas próprios para paginação. Então essas são as diferenças básicas entre esses programas. Corel e Illustrator, vocês vão trabalhar com ilustração, diagramações e artes gráficas. Diagramações de arte de uma página só, porque o Illustrator não é bom para se trabalhar com diagramação de revistas ou jornaizinhos, mesmo que sejam os pequenos. Ele não é bom. Não tem o recurso de paginação que o Corel tem, ou o InDesign tem. Se for trabalhar com fotos ou composição de fotos, igual eu mostrei, tratar a foto, essa foto aqui de revista, por exemplo, de capa de revista, essas fotos todas de revista são tratadas no Photoshop. Então, para você trabalhar com foto, o Photoshop é o melhor programa que existe no mundo. Esse é o foco principal do Photoshop, trabalhar, tratar a foto, recuperar detalhes, aumentar detalhes, fazer montagens, fusões de fotos, manipulações, artes avançadas, entre muitas outras com foto. Você faz, por exemplo, esse tratamento dessas fotos aqui desse flyer no Photoshop e manda para o CorelDRAW para finalizar. Então essa é a grande diferença. O que eu quero mostrar aqui para você é que você pode, por exemplo, até aqui no CorelDRAW, fazer um tratamento de foto. Se eu pegar essa foto e fazer um efeito aqui que eu não vou explicar para você, que eu quero só mostrar a título de exemplo. Que eu vou fazer aqui uma mudança no tom de cor dessa modelo, para um tom qualquer que eu quero fazer aqui. Fiz uma mudança aqui na coloração da minha foto. Deixa eu deixar aqui uma cor diferente aqui, vou mostrar para você que eu estou fazendo uma mudança na coloração da minha foto. Olha que interessante. Mudei a coloração. Ela estava colorida e agora está nesse tom envelhecido. Eu fiz no CorelDRAW, que não é próprio para foto. Mas eu quero te mostrar que todos esses programas, eles têm recursos extras que completam o seu funcionamento. Então, no CorelDRAW, você vai ter alguns recursos que trabalham com fotos, vários recursos que trabalham com fotos, com recuperação de fotos, com paginação, que ele já é avançado para isso, e muitos outros. Ele é o mais completo entre todos aqui, porque ele é de uma família só, da Corel.
Já, por exemplo, no Photoshop, você também consegue trabalhar com diagramação de artes, com textos. Por exemplo, se você for criar um rótulo para lembrancinha, você consegue compor também no Photoshop. Mas o que eu quero te mostrar é que eu fiz aqui um tratamento de foto no CorelDRAW. Mas o Corel não é o mais profissional para foto. Para foto, o Photoshop e o Lightroom são os mais profissionais. Assim como o Photoshop, para trabalhos de diagramação, ilustração, eu coloquei aqui composição, porque para você compor, pintar, trabalhar com pintura, desenhos feitos à mão, os desenhistas desenhou alguma coisa, ele quer pintar, a composição final com um efeito mais realístico, no Photoshop é muito avançada. Então, você consegue fazer no Photoshop também um trabalho que é feito no Corel, só que você vai ter mais trabalho do que se você fizer no programa próprio. E eu vou te provar aqui agora. Se eu tiver aqui no CorelDRAW, uma página em branco, e eu quiser desenhar, eu não vou explicar esse processo para você entender. Se eu quiser desenhar um círculo, um retângulo, eu só clico, seguro e arrasto, está feito o meu retângulo. Se eu quiser mudar a cor, eu clico na cor que eu quiser, mudei a cor. Eu posso mudar o tamanho facilmente, fazer o que eu quiser. Posso acrescentar um texto com uma facilidade tremenda, porque esse programa foi feito para isso. Se eu for lá no Photoshop, eu consigo fazer também. Olha só, eu desenho um retângulo, está desenhado o meu retângulo. Eu venho aqui na ferramenta balde, eu já não posso mudar de uma vez a cor. Eu tenho que escolher a cor aqui, escolher a minha paleta e clicar em cima. Opa, tem que ativar a primeira. Já vou ativar automático. Clique em cima. Mudei a cor. Se eu escolher uma outra cor aqui, eu tenho que vir aqui embaixo, localizar a cor. Depois de localizar, eu clico. Mudei de novo. E se eu quiser mudar o tamanho? Ó, ele não muda. Quando eu volto na ferramenta de seleção, eu não posso mudar o tamanho. Eu tenho que executar uma tecla de atalho ou vir no menu Editar Transformação para poder fazer a mudança de tamanho. Depois que eu terminar, quando eu solto, ele não finaliza. Eu tenho que apertar aqui no V para ativar. Então foi um processo mais demorado. Aqui no Core eu só clico e arrasto. Então, esse processo de manipulação, diagramação profissional no CorelDRAW é o melhor e mais fácil do mundo, sem comparação. Mas, se você for trabalhar com foto, e aqui no Photoshop você faz também, só que ele não é o programa ideal para isso. Mas eu vou dar um exemplo agora já relacionado à foto. Eu estou com a minha foto, uma foto aqui, e vou fazer uma cópia dessa foto, desabilitar embaixo, só a título de informação, eu não vou explicar esse processo. Fiz uma cópia de um pedaço dessa foto, e eu quero trabalhar essa foto em perspectiva. Vamos colocar ela em perspectiva. Olha como é que eu estou fazendo essa perspectiva com facilidade. Fiz uma perspectiva numa foto com facilidade. De repente eu poderia usar essa perspectiva para inserir em algum cenário e tudo mais. Ficaria a meu gosto. Se eu for fazer esse trabalho no Corel, eu tenho que selecionar a foto. Se eu quiser cortar um pedaço da foto, quando eu mando cortar aqui, esse pedaço da foto, ele some o resto. Então eu teria que ter uma cópia para manter o original. Se eu quiser aplicar uma perspectiva nesse pedaço de foto, eu tenho que executar uma função aqui do menu Bitmap, localizar a função do menu Bitmap, que é a função perspectiva, e eu não tenho o poder de chegar onde eu quero. Eu chego próximo do que eu quero, e ele vai me dar mais ou menos aqui a função da perspectiva que eu quero, e aí de repente essa perspectiva pode não ficar legal, mas eu não tenho poder para trabalhar essa perspectiva da mesma forma que eu tenho trabalhando fotos. Vou colocar aqui mais ou menos aqui. Aqui, ó. Não, aqui. Só um pouquinho. Ok. Trabalhei, só que foi muito mais demorado. Então, por isso que o Photoshop é ideal para foto. O Corel e o Illustrator são ideais para ilustrações, vetores e diagramações de artes. O Lightroom é ideal para revelação de foto e o primeiro tratamento da foto. Trabalhar iluminação, tons,
uma correção de cor básica para depois você mandar para o Photoshop e arrebentar no Photoshop, fazer a manipulação avançada. Ou você faz tudo no Photoshop. E o InDesign e CorelDRAW para diagramação são os melhores. Então essa é a diferença entre esses programas. E agora, para finalizar aqui para vocês, eu fiz aqui a explicação. Eu queria falar para vocês que vão ter mais aulas aqui no canal. Essa é a primeira aula aqui do canal. Se você estiver vendo essa aula muito mais para frente, de repente, dessa data que eu estou inserindo, já vão ter várias aulas. Aí, entre no canal que você vai verificar se já tem mais aulas no canal. Para finalizar, eu vou escrever aqui para você me ajudar. Se inscreva no canal, dá um joinha, dá um likezinho aí no canal e comenta o que você achou da aula. E depois disso eu desejo sucesso para você, tudo de bom e até a próxima aula.